Boa tarde, meus amores. Espero que estejam todos bem, no conforto de suas casas, junto de suas famílias. É um momento difícil que nós estamos passando, mas é necessário. Se Deus quiser, logo estaremos juntos novamente dentro da sala de aula, tá? Crianças, para que a gente consiga manter contato e não ficar no prejuízo em relação aos conteúdos, a Pro vai postar para vocês algumas videoaulas e alguns exercícios na plataforma do Plural para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos, tá? Hoje será a nossa primeira videoaula. Eu espero que ajude vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar mandando para a Pro as perguntas, tanto pelo Plural quanto pela agenda digital, pela agenda virtual. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? A Pro vai fazer um plantão de dúvidas todos os dias, de segunda a sexta, da 1h10 às 5h40, que é o nosso horário de aula. E vocês podem estar entrando em contato com a Pro para perguntar as dúvidas que tiverem, tá bom? Beijinhos! Meus amores, nós vamos então conversar um pouquinho hoje sobre a concordância nominal. Revisar aquilo que a gente começou a falar em sala de aula, ok? Para iniciar, vamos relembrar um pouquinho o que é a concordância nominal. Na concordância nominal, nós precisamos que os complementos da frase, como o artigo, o pronome, o numeral, adjetivo, locução adjetiva, eles concordem com o substantivo da frase, tanto em gênero como em número, tá? E aí nós tínhamos conversado que os gêneros, eles são divididos em duas categorias, certo? Nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Eu trouxe aí nesse slide 2 exemplos para vocês, tá? Do gênero feminino e do gênero masculino. Então, nós temos: a cadeira está quebrada. Dentro desta frase, nós temos a cadeira como nosso substantivo. E cadeira é um substantivo feminino. Portanto, toda a frase, ela fica com o gênero feminino. O artigo a e o adjetivo quebrada, elas concordam com a palavra cadeira, mantendo toda a frase no gênero feminino. Já no outro exemplo, nós temos o anel é bonito. Nosso substantivo, anel, ele é um substantivo do gênero masculino. Portanto, o artigo o e o adjetivo bonito concordam com esse substantivo, também ficando no gênero masculino. Toda a frase se mantém no gênero masculino. Então, quando nós falamos do gênero, nós temos o gênero feminino e o gênero masculino. Já na questão do número da frase, ela tem uma variação em singular e em plural. Trouxe novamente aí 2 exemplos para vocês nesse slide. Bom, nós tínhamos conversado em sala que quando nos referimos ao singular, nós estamos falando apenas de uma coisa, uma quantidade. Quando nós falamos no plural, estamos falando de 2 ou mais. Portanto, o número da frase, ele está se referindo à quantidade de coisas que a frase está trazendo. No primeiro exemplo, as flores são cheirosas, por isso minha mãe adora. O substantivo flores, ele está se referindo a várias flores, 2, 3, 4, mais 2 ou mais, são várias flores. Portanto, a frase toda está no plural. O artigo as e o adjetivo cheirosas também se mantém no plural. Já no segundo exemplo, a flor é cheirosa, por isso minha mãe adora. Nós temos o substantivo flor no singular, está se referindo a apenas uma. O artigo a e o adjetivo cheirosa também se mantém no singular, fazendo referência a apenas uma flor, certo? Então, quando nós falamos de número, nós estamos querendo nos referir à quantidade da frase. Singular apenas um, plural vários, 2 ou mais. Meus amores, quando nos referimos à concordância, nós temos 2 tipos de concordância: a concordância nominal e a concordância verbal. Nesta aula, nós vamos entender e conhecer um pouquinho sobre a concordância nominal. Como a gente consegue perceber no próprio nome, concordância nominal é quando a frase ela concorda com o nome, ou seja, ela concorda com o substantivo.
Em sala de aula, nós entendemos que substantivos são aquelas palavras que dão nome. Nome a alguém, a algum lugar, a alguma coisa. Toda palavra que indica nome, ela é um substantivo. Então, quando eu me refiro à concordância nominal, eu preciso que a minha frase, ela concorde todas com o substantivo. Eu trouxe aí para vocês mais um exemplo. Exemplo número 1. Minha casa é extraordinária. Dentro desta frase, nós temos o substantivo casa, que é um substantivo feminino e que está no singular. Portanto, a gente consegue observar que o pronome minha e que o adjetivo extraordinária, elas concordam com o meu substantivo casa e também se mantêm no gênero feminino e no singular. Se eu alterasse essa frase colocando casas, colocando no plural, eu não poderia manter minha casas é extraordinária. Eu teria que fazer a concordância dessa frase, alterando também o pronome, o adjetivo, colocando toda a frase em plural. Ou seja, minhas casas são extraordinárias. No exemplo número 2, eu trouxe uma oração no plural. Os carros de corrida estão quebrados. Observem que nessa oração nós temos o substantivo carros, que é um substantivo masculino e que está no plural. Portanto, os artigos os e o adjetivo quebrados estão também no gênero masculino e no plural para criar uma concordância nominal dentro da frase e trazer assim uma coerência, um sentido para ela. Amores, olha só, quando nós temos uma oração que apresenta 2 ou mais substantivos, na hora de fazer a concordância nominal da frase, nós temos que observar em qual gênero os substantivos estão. Sempre que houver um gênero masculino dentro da frase, um substantivo no gênero masculino dentro da frase, a minha concordância nominal, ela vai concordar com este gênero masculino. Observe o exemplo que eu trouxe no slide. Os óculos, as bijuterias e as roupas são muito modernos. Apesar de termos 2 substantivos do gênero feminino e apenas um substantivo do gênero masculino, a concordância nominal da frase, ela fica no gênero masculino, ou seja, o artigo e o adjetivo também estão no gênero masculino, pois dentro de uma concordância nominal, esses complementos sempre vão concordar com o substantivo que está no gênero masculino. Essa concordância com o substantivo do gênero masculino, ela só não acontece quando a concordância ela ocorre por atração. Ou seja, o adjetivo ele não vai concordar com a frase toda, com a oração toda, apenas com o substantivo mais próximo. Observem o exemplo. Comprei lindas roupas e sapatos. Nesta oração, o adjetivo lindas, ela se refere apenas ao substantivo roupas. Ela não está fazendo referência ao substantivo sapatos. Por isso, o adjetivo, ele fica no gênero feminino, assim como o substantivo roupas. Porque ele não está contemplando toda a oração, ele não está contemplando os 2 substantivos. Ele apenas concorda com o substantivo mais próximo. Crianças, a Pro trouxe um vídeo para complementar a aula sobre concordância nominal, que vai auxiliar vocês a compreenderem o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode enviar para a Pro perguntando, tá? Pelo plural ou pela agenda virtual.